Boa noite a todos, com a graça do eterno e soberano Deus, que a força do Espírito Santo, do Deus vivo, esteja no coração de cada um, para lhe dar entendimento, conhecimento do Deus verdadeiro e a vida eterna, Jesus Cristo. Meus queridos, minhas queridas, meus irmãos e irmãs, os ouvintes que vão poder estar ouvindo esta pregação, que possa abrir o seu entendimento e ele possa frutificar para a morada de Deus em espírito na vida de todo aquele que crê, que quer e quer andar conforme a sua palavra. Então, meus irmãos, como eu falei no vídeo anterior, que eu tive um mestre, um professor, a qual se dedicou há muito tempo em me ensinar a palavra, e eu nunca tive um ventre preguiçoso. Sempre desejei em aprender, em querer conhecer, para saber que o Deus vivo é que vem trazendo a capacidade e instrução através da sua palavra, como ele usou os seus santos profetas que profetizaram desde o início acerca de Jesus, acerca do Altíssimo que viria e nos traria tudo aquilo que estava em oculto e em mistério, para que possamos conhecer verdadeiramente a Deus. Então, Deus, ele busca os corações humildes, os corações simples. E a palavra fala que ele abate o soberbo e porém dá graça aos humildes. E eu quero falar para você que no início da minha convenção eu aprendi tudo aquilo que eu aprendi no meu antigo ministério, no primeiro ministério a qual eu servi por 14 anos. Me serviu diário porque eu tinha desejo, vontade, vigor, tinha coragem de querer, de buscar o entendimento e andar com ele, mas não tive a revelação do conhecimento com discernimento, mas me serviu. Não vou ser ingrato nem ignorante se não falar que do início da minha convenção em 1993, eu tive a vontade, porque a vontade de conhecer a Deus, e assim é todas as pessoas que vêm para as igrejas, ou para as chamadas igrejas, que é recebido por Jesus como seu único suficiente Salvador, e se alegra, regozija em estar recebendo Jesus e sabendo que ele é o começo, o meio e o fim a qual vai nos levar para a salvação e vida eterna. Mas todos nós, quando chegamos para Jesus, nós vamos ter um embate muito violento. Nós vamos ter um embate com a nossa própria velha criatura, o nosso próprio velho homem. E temos que largar todos os hábitos e manias para que possamos andar e conhecendo a Cristo a cada dia e mortificando nossos membros que estão sobre a terra. Então, meus queridos, minhas queridas, meus irmãos e irmãs, a caminhada com Cristo, ela não é fácil. Não é um evangelho fácil.
Não é uma vida fácil. É uma vida que você vai ter que perseverar, assim como eu também perseverar e lutar até o fim da nossa caminhada. E assim foi todos aqueles que professaram Jesus desde o início. Professando a fé. Não a fé que é por vista, mas a fé que é invisível. A fé que transcende tudo aquilo que pensamos, vemos ou imaginamos. A fé verdadeira, ela vai esperar o inesperado. Porque tudo aquilo que Deus trouxe através de seus profetas e depois a chegada de Cristo, depois do derramamento do seu Espírito Santo, foi profetizando tudo para uma terra celestial, futura, eterna, que não tem mais volta. Assim como eu li lá em Daniel, capítulo 12, no seu versículo 2, que muitos que dormem no pó da terra, uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então são duas ressurreições. E a escolha de cada um é o livre-arbítrio que Deus dá para cada um. Mas só que nós, quando chegamos a Cristo, conhecemos e temos o desejo, nós já não vamos ter mais esse livre-arbítrio. Que nós vamos ter que caminhar com a verdade, querer a verdade, estabilizar a verdade dentro do nosso ser. E a nossa luta é diária. E muitas vezes, quem vai se levantar contra nossas vidas, muitas vezes são nossos familiares, amigos, colegas, a qual outrora participarmos das suas concupiscências, dos seus desejos, das suas vontades no mundo, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Então a gente se tornava filhos da ira como eles também. Então, para a gente sair e deixarmos de sermos filhos da ira não é a ira, a raiva, é a indignação de Deus por tudo que ele fez, faz e vai fazer pela raça humana. Por tudo que ele fez no passado, mostrando que ele viria, que ele se apresentaria à raça humana. E ele vinha nos instruir para tirar das mãos do nosso inimigo, Satanás, o diabo, a serpente que engana todo mundo, porque a serpente, com sua astúcia, ela fala até no ouvido das pessoas para se voltar contra outras pessoas. Então, uma coisa que me chamou a atenção na palavra, e a cada dia você vai conhecendo um pouco mais da minha pessoa, porque eu não tenho nada a esconder e nem a ocultar, porque o que eu ocultar, o Espírito Santo vai expor. Então eu penso assim, antes que o Espírito Santo me exponha para a vergonha, eu já declaro as minhas iniquidades, os meus pecados. Eu fui um homem extremamente soberbo no passado, fui orgulhoso, fui altivo, deixei muitas vezes o ego tomar conta de mim, mas eu louvo a Deus porque Ele sabe como abater a soberba do homem. Eu louvo ao Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, Ele me abateu na minha soberba. E agora, pela força do seu Espírito, eu quero aprender mais e mais com o Espírito Santo, do Deus vivo, a ser humilde, simples, verdadeiro, sincero, transparente, não ocultando nada na minha vida. Porque se eu ocultar, um dia vai ser exposto. Se não for exposto aqui na terra, vai ser na eternidade. Então, o profeta Isaías, ele tinha uma preocupação e profetizou, mostrando que nós teríamos que ter cautela, cuidado e bastante atenção nas pessoas que nos falam, que nos pregam, que nos discipulam, se está verdadeiramente vivendo conforme a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque Isaías, o profeta messiânico, a qual falou todas as verdades que
profetizou acerca sempre de Jesus. E como a história nos relata, nos anais das histórias dos profetas, que ele foi cerrado ao meio, porque profetizava aquilo que os homens não queriam ouvir, ou aquilo que os homens não gostavam de ouvir, para poder se corrigir diante de Deus. Então Deus, ao longo do seu tempo, ele vem sempre corrigindo a nação, Israel. Ele vem sempre corrigindo os judeus, os hebreus. E sempre aquele que dava ouvido para Deus, ele sempre ia preparando eles para ser um povo separado, um povo escolhido. E assim nós sabemos que em todo o relato que Moisés fez da antiga aliança, Moisés nunca falou da tribo de Judá. Porque a tribo de Judá se tornou o remanescente de Deus, para ser exemplo para as nações. Sempre Deus deixou um remanescente para falar suas verdades através do Espírito de Cristo que atuava nos profetas. E Jesus Cristo deixou o seu Espírito Santo para nos ensinar. Então Isaías traz um relato aqui que me chamou muita atenção. Isaías 29, no seu capítulo 8. Vou ler a partir do versículo 8. 29 do versículo 8 de Isaías. Será também como um faminto, que sonha que está comendo, mas acordando sente a sua alma vazia. Presta atenção, meu querido. Será também como um faminto que sonha que está comendo, mas acordando sente a sua alma vazia. Então são muitas pessoas que podem comer aquilo que é visível ou carnal, ou que vai alimentar simplesmente a sua carne. Mas muitos estão com a sua alma vazia, sem estar preenchida, sem estar purificada, santificada. Ou como um sequício, que sonha que está bebendo, mas acordando, eis que ainda desfalecido se acha e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejam contra o monte Sião. O monte do Deus vivo, a nova Jerusalém celestial. Será ataviada como uma noiva, a saber, o marido, a Cristo. Não tem nada a ver com o Sinai. Não tem nada a ver com a velha aliança. Aqui Isaías já estava profetizando da nova aliança e acerca da restauração de Judá, o pequenino rebanho, o pequenino remanescente. No versículo 9 nos fala assim: tardai, e maravilhai-vos, e folgai, e clamai, bêbados estão, mas não de vinho. Olha bem, bêbados estão, mas não de vinhos. Andam tutubiando, mas não de bebida forte. Presta atenção, o que o profeta está dizendo. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos. Os profetas vendeu os vossos líderes. Vendou os vossos líderes e videntes. Por quê? Deus é mau? Não. Porque a palavra fala que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então tem muitos profetas que já estão com os olhos fechados. Fechou os olhos dos profetas e vendou os vossos líderes e videntes. Presta atenção. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá a quem sabe ler. Toda visão, pelo que toda visão é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele dirá: não posso, porque está selado. Veja bem,
Não posso porque está selado. Porque já perderam o discernimento, já perderam o entendimento, já perderam o conhecimento, porque não se importaram em amar o Altíssimo, a qual se revelava através dos profetas. Versículo 12. Ou dá-se ao livro ao que não sabe ler, dizendo, ora, lê isto, e ele dirá, não sei ler, não tenho entendimento, não tenho conhecimento. Porque o Senhor disse, pois, que este povo se aproxima de mim com a boca e os lábios. Veja bem, falei sem ver o versículo. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios, e me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em quem foi instruídos. Quem instruiu, dando mandamento de homens para este povo aqui? Que Deus, através do profeta Isaías, estava fazendo uma lamentação, mostrando que muitos estavam só honrando ele com os lábios e desonrando ele com seus próprios corações. E ele nos fala assim no versículo 14: eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. E essa obra maravilhosa que Deus estava fazendo era através de Judá, a qual não participou do tabernáculo. A tribo que não participou do tabernáculo. Então Deus estava fazendo uma obra maravilhosa no meio do povo de Israel. E eles não estavam percebendo por quê. Israel foi uma nação a qual Deus muito amou, mas idolatrou muito, se contaminou muito, se prostituiu muito com os deuses. E a prostituição não é prostituição carnal, é prostituição espiritual. Eles já tinham perdido a noção de tudo aquilo que Deus fez através de Moisés com eles. E Moisés fez uma profecia em Deuteronômio 18:15, que fala que o Senhor vosso Deus levantará um profeta assim como eu, a eles ouvireis. Então já estava profetizado, porque Moisés viu que o povo era rebelde. O povo já tinha perdido o temor, esquecido de todas as providências ou provisões que Deus tinha feito para tirar aquele povo do Egito. E queriam se voltar novamente para o Egito. Assim são muitas pessoas que Deus ama, que Deus purifica, que Deus santifica, traz para o seu reino, e elas querem novamente, não conseguem suportar aflições, tribulações, perseguições, porque não são ensinadas, infelizmente, e voltam de novo para o Egito, que é a figura do mundo. Então a Bíblia é sombra, figuras e alegorias. Então a palavra ela vai nos mostrar sempre a verdade, para tirar da operação do erro, do engano, tirar da operação do pecado. Mas muitos estão voltando, porque falta profetas para ensinar, falta pastores para ensinar, falta pastores para preparar a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, para as tribulações e aflições. Não só é bênção, não só é cura, porque isso aí para Deus é simples. É para saber, Deus quer preparar a sua noiva para saber se na hora da dificuldade, da perseguição, da angústia, das calúnias que vêm contra a sua igreja,
Se ela está preparada para suportar e andar e caminhar com ela, com essa verdade. Então, meus queridos, a palavra é bem clara. Então o profeta Isaías profetizava, falando, mostrando. Também Paulo nos fala essa realidade lá em 1 Timóteo, no segundo Tessalonicenses e em Tito também, mostrando a respeito dos homens que iam suportar e que não iriam suportar. E aqueles que não suportaram a verdade e não suportam a verdade, eles vão sempre estabelecer uma mentira para tirar e induzir as pessoas, tirando elas da verdade. Só com ilusões, cura, campanhas, corrente, votos e mais campanha, corrente, votos, a qual Jesus Cristo não pronunciou nada disso na sua palavra. Então o profeta nos fala assim no seu versículo 15: ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Olha só, eles mentem, induzem, esconde a verdade, estabelecendo a sua própria verdade, e fala quem nos vê, quem nos conhece. E a Bíblia fala que não há nada em oculto que não venha a ser manifestado. Pode passar o tempo que for, meu querido. Tudo que o homem queira fazer oculto, às escondidas, vai ser manifesto nesse tempo presente e na eternidade. Versículo 16 nos fala assim: vós tudo perverteis, como se o olheiro fosse o barro. Olha só. E a obra dissesse ao seu artifício: não me fez, e o vaso formado dissesse ao seu olheiro: nada sabe. Porventura não se converterá o Líbano em um breve momento em campo fértil? E o campo fértil não se reputará por um bosque? Naquele dia, os surdos ouvirão a palavra do livro, e dentre as escuridão e dentre as trevas as verão os olhos do cego. Então está claro, meu irmão. Naquele dia, quando Jesus Cristo chegasse, naquele dia, quando o Filho de Deus viesse, naquele dia, a promessa já estava em Isaías, que as pessoas iam ver, enxergar, iam viver a realidade daquilo que Cristo pregou, daquilo que Cristo mostrou através do Pai, e o Pai mostrou através do Filho, e nos deixou o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas. Então cabe a mim e a você ter bastante atenção e saber quem está nos instruindo, quem está nos conduzindo, nos mostrando, nos ensinando, ter a vontade e o prazer de parar e sentar e te ensinar a palavra com retidão, com conhecimento, com entendimento, com discernimento, com a sabedoria que vem do seu Espírito Santo. Então, meu querido, o prazer de Deus através de Jesus, e o prazer de Jesus através do Espírito Santo, é te tirar da operação do erro, do engano, da mão dos homens que enganam as pessoas com aquilo que Deus não fala e não manda fazer, para que você possa tirar uma lição, que você possa aprender e ter a alegria, o regozijo de ter o Deus vivo como seu único Deus, a qual você pode ouvir e entender Ele só através da palavra e daqueles que podem te ensinar verdadeiramente no caminho que deve andar. Porque o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. E só através dela nós podemos conhecer o Pai, o Deus vivo, o Pai das misericórdias, que mostrou através do Filho, Jesus Cristo, que é o único Deus verdadeiro e a vida eterna. E fora dele não há salvação. Fora dele não há nenhum outro, por mais que se apresente muitos aí. Mas o único caminho que vai te levar e me levar para o céu
se chama Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro e a vida eterna. Que a graça de Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consumação ou doce consolação do Espírito Santo esteja na sua vida e na minha vida. Em nome de Jesus, ainda vou estar continuando esse vídeo. Amém.